capítulo 1, do 6 até o 14, onde nós vimos o culto que desagrada a Deus. O Senhor mostrou tantas implicações de como devemos cultar, e a gente vai voltar ao tema, isso mesmo. A gente vai dar uma reforçada, só que dessa feita de uma forma mais temática ou panorâmica, por assim dizer. Enquanto no domingo a gente viu um texto específico da Escritura para tratar do assunto, hoje iremos tratar de uma forma temática, pregação tópica. Embora nós iremos aqui mesclar a pregação tópica com estudo bíblico, porque nós iremos interagir um pouco, iremos ler texto, iremos também usar aqui, fazer uso de slides. Eu tentei sintetizar o assunto para hoje, porque, embora a igreja local é uma benção nesse sentido, no domingo mesmo, para vocês terem uma ideia, nós pregamos aqui 1h13 e teve irmãos que nem piscou. É modo de falar, é figura de linguagem. Mas irmãos ali focado na pregação da palavra. Minha esposa mesmo falou que parece que foi uns 30 minutos, dada a interação, envolvimento. Então, 1h13 e vocês aguentar a pregação. Tem lugar aí que você pregar 30 minutos, o pessoal não te chama mais para você pregar não, viu? Mas graças a Deus a igreja local tem sido fomentada pelo um desejo ardente pela Bíblia, pela verdade de Deus escriturada, a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada, a Santa Escritura. Então, sem mais delongas, eu quero convidá-los à leitura de um texto bíblico, que a propósito é um dos textos que nós mencionamos aqui, lemos no domingo, mas não deu para explicar. Então, eu vou aproveitar Malaquias 1:10, para poder servir de base para a temática de hoje. Iremos falar sobre o culto congregacional. Iremos ver aqui também os cultos nas suas 3 dimensões, mas o enfoque do nosso estudo hoje, da nossa pregação, da nossa fala, diz respeito ao culto coletivo, a igreja unida para poder cultuar a Deus. Malaquias capítulo 1, versículo de número 10, eu quero que todos abram a Bíblia. Você que não tem Bíblia, você não fica preocupado, porque também será espelhado aqui no projetor, de maneira que você poderá acompanhar. Malaquias capítulo 1, versículo de número 10. Esse texto aqui eu não pude explicar no domingo, e penso na pessoa que ficou um tanto triste foi eu, viu? Mas não dava tempo também, né? Muito conteúdo. Malaquias 1:10, eu vou ler aqui no Data Show com vocês, os irmãos que não têm Bíblia especialmente, visitantes também. Assim está escrito na palavra de Deus. Todos encontraram? Lemos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Então, esse texto aqui, Deus estava repreendendo a nação, especialmente os sacerdotes, que eram responsáveis de conduzir e supervisionar o culto daquela época. E só uma nota, o culto naquela época, no Antigo Testamento, era baseado em sacrifício de animais. E o sacerdote, ele tinha um papel não somente de ensinar a lei, conforme veremos no domingo com o pastor Arlan, mas ele tinha um papel vital de supervisionar o culto. E no capítulo 1, versículo 10, do texto que nós acabamos de fazer a leitura, Deus, ele faz aqui um desafio, dizendo o seguinte: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Deus está dizendo assim o seguinte: quem dera houvesse entre vocês, especialmente os sacerdotes, que viesse fechar as portas do templo e viesse apagar, fechar as portas e não acenda em vão debalde o fogo do meu altar. Deus está dizendo o seguinte: a mensagem que Deus estava comunicando por meio desse desafio era a seguinte: a maneira que vocês estão cultuando a mim é de forma inaceitável. E ele diz isso no finalzinho, não é isso? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Então, Deus está dizendo, eu não aceito esse tipo de oferta. Mas na primeira parte do versículo, quando ele faz aquela pergunta, ele está dizendo o seguinte: que o culto que eles estavam oferecendo para Deus era tão inaceitável, que se eles não mudassem, seria melhor acabar com o culto. É por isso que ele usa a linguagem ali, fechar as portas e não acender em vão o fogo do meu altar. Ou seja, se o culto não for da maneira de Deus, é melhor acabar, cessar. A implicação para nós aqui, naquela época, era a questão do altar, que era oferecido o sacrifício, que deveria o fogo ser apagado, a porta ser fechada. E hoje, qual é a implicação disso? Se nós não oferecermos um culto aceitável a Deus, o que é melhor? É melhor acabar com o culto.
fechar as portas, todo mundo ir para casa e não ter mais culto. Então, vocês percebem que Deus ele leva muito a sério essa questão do culto, quando o seu povo se reúne para ofertar a Ele adoração. É muito nobre, é muito sublime, é muito caro essa verdade relacionada ao culto. Por isso, Deus disse por meio do profeta Malaquias, quem dera tivesse alguém aí que acabasse com isso. Porque para mim o culto de uma seita é melhor cessar o culto do que continuar ofertando da maneira que vocês estão oferecendo. Então, queridos, falar desse assunto da adoração, culto, é muito importante. Houve um autor na história chamado A.W. Tozer, ele disse que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Então, já há muito tempo atrás, homens de Deus concluíram que a igreja precisa melhorar, e melhorar muito no quesito adoração, no quesito culto. John MacArthur, por sua vez, ele chega a escrever um livro, onde ele intitula o livro como Adoração, a Prioridade Suprema. Isso é verdade, queridos, porque, de fato, adoração, o culto, é o tema da Escritura, é o tema da história da redenção, é o tema da eternidade. O culto ele está intimamente ligado com a razão de ser da igreja. A igreja existe para a glória de Deus. Então, vejam, a ligação estreita entre a existência da igreja e a adoração cultica ao Deus vivo e verdadeiro. Se nós darmos uma lida na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro ele vai dizer na parte inicial do versículo, porque também Cristo padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O que Pedro está dizendo? Que Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar, sendo nós pecadores, com o propósito de nos levar a Deus Pai, ou seja, nos conduzir, nos encaminhar para a reconciliação e um culto devido ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, eu acredito que vocês vão se lembrar, na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, ele vai fazer uma doxologia assim chamada, uma expressão de louvor. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, a esse, glória na igreja. A razão de ser da igreja é adorar a Deus. A igreja deve glorificar ao nome do Senhor. Mas nessas alturas você pode se perguntar, o que significa o culto? Irmãos, culto e adoração são palavras sinônimas. Então, quando a gente fala adoração, culto, é para se referir ao mesmo ato diante de Deus. No Novo Testamento, em especial, nós temos duas palavras importantes que destacam o que significa adoração a Deus, culto a Deus. A primeira palavra, ela no original grego é proskineo, que significa mandar um beijo, beijar a mão ou prostrar-se, que diz respeito à adoração humilde. Essa palavra proskineo, ela era usada, às vezes, para pessoas que eram idólatras, que diante das suas divindades, dos seus deuses, elas se prostravam. Só que a adoração que a Bíblia mostra, ela deve ser destinada ao único Deus verdadeiro. E a mesma palavra proskineo é usada na Bíblia para se referir ao culto a Deus. O que significa, então? É você se prostrar na presença de Deus em humildade. É uma adoração humilde, onde você reconhece quem Deus é, quem você é na sua inferioridade, mas Deus na sua superioridade. Ou seja, você reconhece que Deus é superior, mas que você é inferior. Isso é um ato de adoração, isso é o proskineo. Então, é honra e culto dirigidos a Deus. Uma outra palavra que aparece na Bíblia Sagrada, que é traduzida por culto, é latreu, significa render honra ou prestar respeito. Então, tanto uma palavra quanto a outra nos dá um quadro geral do que significa adorar a Deus. Adorar a Deus, irmão, está envolvido com a rendição.
é nós nos rendermos completamente perante ao Senhor. É nós nos entregarmos sem reservas a Ele. Reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele está em cima e nós estamos embaixo, que Ele é todo poderoso, que nós somos fracos, que Ele é grande e que nós somos pequenos. É nós reconhecermos a superioridade do Senhor e ao mesmo tempo reconhecer a nossa inferioridade. E quando você pega essa palavra, as duas palavras que eu mencionei para vocês, juntas, ela transmite a seguinte ideia: oferecer. Culto não é você receber algo, é você oferecer algo. É dar. É rendição. Isso aqui, meus irmãos, nos oferece a oportunidade de entender que o culto congregacional, que é o nosso enfoque, embora a gente vai ver aqui 3 tipos de cultos, no culto, nós não viemos no culto congregacional para receber algo. Nós viemos para oferecer. Então é muito comum na nossa atualidade, muitas pessoas têm essa ideia: não, eu vou na igreja buscar uma bênção. Não. Essa motivação está terminantemente errada. Mas, pastor Arley, Deus ele pode nos abençoar enquanto nós estamos cultuando a Ele? Sim, Ele pode. E isso por graça e misericórdia. Mas a motivação e o propósito do culto não é receber de Deus, é oferecer para Ele. É darmos a Ele honra, glória e louvor. Logo, nós não viemos ao culto para sentir, mas para oferecer. Nós viemos aqui doar, dar, entregar tudo a Ele, porque Ele é digno de ser glorificado. No livro de Malaquias, a passagem que nós pregamos no domingo, nós vimos que as pessoas levavam as ofertas, e aqui já comunica essa verdade, que eles saíam das suas casas com as ofertas em mãos, para poder entregar a Deus, embora as ofertas que eles estavam ofertando a Deus era uma oferta inaceitável. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é que desde o Antigo Testamento Deus já estabeleceu isso. Culto é entrega, culto é oferta, culto é rendição perante o Senhor. E é curioso porque Deus ele é glorioso em si mesmo. Deus, se a criação deixasse de glorificar a Deus, Deus ele não deixaria de ser glorificado. Por quê? Porque Ele é glorioso em si mesmo. É a glória que nós chamamos da glória inerente, intrínseca. Deus é glorioso por Ele mesmo, de maneira que se não houvesse alguém para glorificá-lo, Ele não deixaria de ser glorificado. Entretanto, a glória que nós ofertamos, o culto que nós ofertamos, é uma glória atribuída. Ou seja, nós reconhecemos quem Deus é, nós reconhecemos o que Ele tem, nós reconhecemos o que Ele faz. Então, é uma glória que nós atribuímos. Ele já é, mas a igreja reconhece quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele possui. Lá no Salmo 29 vai mostrar isso: dai ao Senhor, Filho dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então adorar é dar, é entrega. E uma palavra-chave que todo cristão adorador deve guardar e entender, é uma palavra muito importante, a palavra-chave do culto, é a palavra aceitável ou agradável. Por quê? Porque o culto que Deus quer receber de nós, não é qualquer culto. O culto que Deus quer aceitar de nós outros é um culto que lhe seja agradável, que Deus venha ter prazer, que Deus venha ter satisfação. Nós vimos no domingo, o texto que nós lemos aqui de Malaquias 1:10, Deus falou: olha, eu não aceitarei a oferta de vocês. Por quê? Porque a oferta que agrada a Deus, irmãos, o culto que agrada a Deus, ele tem que ser pensado nisso. É aquilo que honra o nome dEle, é aquilo que de fato é aprazível, é aceitável a Ele. Se você fosse dar um presente para alguém, e você quisesse agradar muito essa pessoa para quem você quer dar esse presente, será que você não iria procurar saber o que essa pessoa gosta? Ou você pensaria: não, eu acho que ele pode gostar disso, vou comprar e vou dar para ele ou para ela, e se ele não gostar? Um elemento importantíssimo, irmãos, é isso, é a gente entender aquilo que Deus quer receber, aquilo que lhe é agradável, aquilo que Ele tem prazer. E aqui um detalhe: essa questão do culto envolve toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, deve convergir na glorificação do nome do Senhor. É por isso que aquele texto de 1 Coríntios 10:31, muito conhecido, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. Eu elenquei alguns exemplos, eu não vou adentrar aqui, só para vocês terem uma noção, que tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Quando você trata os irmãos fracos, da forma devida, isso é um ato de culto a Deus. Quando você ajuda os irmãos que estão em necessidade financeira, isso é um ato de louvor a Deus. Quando você prega o evangelho, isso é um ato de adoração a Deus. Quando você ora, isso é um ato de glorificação ao nome do Senhor. Quando você expressa louvor, isso é um ato de culto a Deus. Em tudo que nós fizermos, tudo deve girar em torno dessa verdade. É Deus ser exaltado, é Deus ser glorificado, é Deus ser magnificado, é Deus, irmãos, ser entronizado nas nossas vidas. Toda honra, glória e louvor a Ele. Já que Sidney mencionou aqui, diante de Deus, diante da igreja, o texto de Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Então, se tudo deve ser para a glória de Deus, isso aqui já corrige aquele pensamento, que algumas pessoas têm, que o culto se limita a pessoa cantar. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, eu canto bem, ou eu toco instrumento, e isso aqui é o culto. Não, isso é uma parte do culto. Cantar, a questão da musicalidade, eu espero ter tempo para mencionar isso aqui um pouco hoje. A musicalidade, ela não resume ou esgota o que significa adorar a Deus. Pelo contrário, a adoração é simplesmente um ato, dentre outros, muitos, que glorificam o nome do Senhor. Então, queridos, se você tem essa ideia na mente, não, hoje eu não quis adorar a Deus porque você está associando a cântico, você está com o pensamento equivocado. Adoração a Deus não se limita ao cântico, embora envolva o cântico. O cântico é um ato de adoração, pastor? Sim, mas não é o único ato de adoração. Então, querido, isso é muito importante porque o nosso Deus, Ele quer ser adorado com o melhor. Deus, Ele não aceita uma oferta, um culto que não seja da forma que Ele determinou. O culto a Deus, irmãos, envolve tudo de melhor que podemos oferecer. Eu quero projetar um texto, pedir o Ilan para colocar para nós, um texto muito importante de 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 23 e 24. Esse texto eu quero ler com vocês, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, que entendia o que era cultuar, ele estava diante de uma situação em que ele queria comprar uma terra para poder edificar um altar para ofertar um culto a Deus. O homem tentou negociar com ele, falando o seguinte: não, você pode ficar à vontade, ele era rei, né, Davi, então fica à vontade, pode pegar a terra, pode construir um altar. Ele não. Olha a postura de Davi, no que diz respeito ao culto que Deus se agrada. Leiam comigo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, em relação à terra, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Davi, eu vou dar tudo para você oferecer o culto para Deus. A terra, os animais, eu vou fornecer tudo que você precisa. Mas olha a resposta de Davi no versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi está dizendo o seguinte: eu não posso apresentar uma oferta a Deus que não me custe nada. Ele está dizendo nas entrelinhas que o culto que ele deveria oferecer era o melhor e deveria custar algo caro. Não, eu não vou receber o que você está me dando para ofertar para Deus. Não. É eu mesmo que vou investir e eu vou dar o melhor. Então, queridos, culto a Deus é um culto que deve ser oferecido o melhor. A gente viu isso no domingo. Deus não aceitou aquele tipo de oferta, irmãos. Deus, Ele só aceita o melhor. Então, se a gente for orar, a gente tem que fazer a melhor oração. Se a gente for cantar, a gente tem que cantar com a alma e com toda a dedicação. Se a gente for ler a palavra com toda a atenção. Então, tudo que nós fizermos no culto deve ser com maior entusiasmo, porque Deus, Ele quer aceitar o nosso melhor. Logo, Deus, Ele é o foco do culto. Esse é o nosso segundo tópico aqui desse sermão. Deus, Ele é o foco do culto. Nós já mencionamos aqui que Deus que deve ser cultuado, e você pode estar pensando, isso é dispensável. Você não precisava falar isso não, pastor, eu sei que o culto é Deus, você até explicou o que significa culto. É para Deus mesmo.
Só que por mais óbvio que seja, dispensar isso, deixar de comentar, na verdade, irmãos, a gente está precisando, no século XXI, entender o que está acontecendo por aí afora. Eu mencionei para vocês no domingo, acerca do que aconteceu no ano passado, outubro do ano passado, isso viralizou na internet, um culto pet, promovido pela igreja evangélica em Goiânia. A igreja promoveu um culto voltado para cachorro, dentro do recinto de culto. Para levar os animais para o culto, para os donos, já todo mundo ser chamado, ser atraído para a igreja. Vocês percebem que as pessoas estão fazendo com culto a Deus. Estão brincando, há uma irreverência muito grande. Ao passo que também em outras comunidades de fé, pessoas que até mesmo idolatram os anjos. Eu já participei de um culto em Serra, no estado do Espírito Santo. Fui participar de um culto lá e o pessoal ficava clamando que o anjo Rafael estava presente. E o pessoal todo focado no anjo Rafael. Eu nunca vi esse anjo na Bíblia, não. A Bíblia menciona Gabriel, Miguel, mas lá na comunidade dizia que tinha um anjo Rafael no meio da igreja. E todo mundo começou a ficar maravilhado, como que se a presença do anjo Rafael está aqui no nosso meio. Isso, meus irmãos, é perigoso. Porque anjos não são dignos de louvor. Anjos não devem ser adorados. Somente quem deve ser adorado é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,18, ele já havia advertido a igreja de Colossos. Alguns irmãos que, sob pretexto de humildade, diziam o seguinte, parafraseando: ora, nós somos pecadores, Deus é muito grande e santo, então a gente tem que ter humildade. Nós temos que cultuar os anjos, e os anjos vão pegar a nossa adoração e levar para Deus. Isso sob pretexto de humildade. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Leiam comigo. Ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de quem? Dos anjos, metendo-se em coisas que não viam, estando debalde, ou seja, em vão, inchado na sua carnal compreensão. Então, já naquela época, na igreja de Colossos, tinha um grupo de pessoas que eram hereges, que se infiltraram na igreja, estavam disseminando heresia, desvirtuando o culto que deve ser somente para Deus, que deve ser teocêntrico, cristocêntrico. Sabe o que eles estavam fazendo? Vamos adorar os cultos, aos anjos, vamos cultar os anjos, porque os anjos recebem o culto e levam para Deus. Paulo diz, isso é errado. E ele diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, não se deixa levar por esses ensinamentos, porque somente Deus deve ser glorificado. Em Mateus 6,9, nós mencionamos no domingo, Jesus Cristo, ele ensina até como nós devemos orar. E ele diz algo muito importante, que reflete Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele chegou a dizer o seguinte, mas vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o nome do Senhor que deve ser glorificado na igreja. O culto é para Deus, o culto é para Cristo. O Senhor Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás no deserto, uma das tentações que ele sofreu ali, uma das fases da tentação, o diabo colocou Jesus Cristo em um pináculo muito grande, muito alto, e começou a mostrar os reinos do mundo. E disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Perceba que Satanás queria ser adorado por Jesus. E quando uma pessoa, meus irmãos, não está adorando a Deus, em espírito e em verdade, ela está prestando um culto para ele. E o diabo, ele vai fazer de tudo para desvirtuar o culto a Deus. Ele não quer que Deus seja glorificado. E ele faz uma proposta para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas qual foi a resposta de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 10? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O culto somente a Deus, a adoração somente a Deus, o louvor somente a Deus, a glorificação somente a Deus. Então a gente precisa combater, meus irmãos, tudo aquilo que tenta conspirar e concorrer o culto que deve ser destinado a Deus. Lá em Isaías 42:8, Deus falou que Ele não divide a glória dEle com ninguém. A Bíblia mostra que um homem chamado Herodes,
Em dado momento, ele estava no trono, vestiu uma roupa resplandecente, prateada, e começou a dar discurso, começou a falar. E as pessoas começaram a ovacioná-lo, dizendo, voz de Deus, e não de homens. E Herodes começou a receber aquilo para ele, como se a voz dele fosse a voz de Deus. E ao invés dele pegar as pessoas e falar, olha, a glória não é para mim, a glória é para o Criador, ele começou a receber aquilo que era para Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus enviou um anjo, feriu Herodes, e ele morreu comido de bicho. E Lucas, lá em Atos, vai explicar o porquê ele morreu dessa forma. Porque ele não deu glória a Deus. Mas não pense que o glória a Deus que Lucas fala é você simplesmente verbalizar glória a Deus. Não é esse o ponto. É que ele usurpou a glória de Deus para si. Ele se apropriou daquilo que era de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado na igreja, porque o homem não pode ser o centro do culto nunca. A música não é para o homem, não, aqui tudo deve ser para a glória de Deus. E Satanás, de forma sagaz, sorrateira, ele vai fazer de tudo para tentar desvirtuar a gente, irmãos. Por isso que a gente tem que entender que o foco do culto é Deus. Isso implica dizer o seguinte, se Deus é o foco do culto, se Ele é o alvo do culto, nós precisamos conhecê-lo. Como eu mencionei anteriormente, você não pode agradar alguém com um presente, se você não conhece o gosto da pessoa. A gente não pode ofertar a Deus um culto que agrada a Ele, se nós não conhecermos. O conhecimento de Deus é vital, é essencial, para que o culto venha refletir a sua grandeza. Eu mencionei no domingo, quero voltar aqui a frase de Augusto Nicodemos, que diz que o culto que nós oferecemos é um reflexo daquilo que nós pensamos acerca de Deus. Ou seja, a maneira que nós pensamos acerca de Deus vai ser refletida na maneira que cultuamos. Por exemplo, a maneira que você está cultuando hoje, reflita a pergunta que eu vou fazer. Será que a maneira que você está cultuando hoje, será que reflete o Deus verdadeiro e glorioso? A frase de Nicodemos é oportuna porque nos ajuda a refletir. A maneira que eu cultuo a Deus é um reflexo, é como se fosse uma prova do que eu penso acerca dele. Se eu venho ao culto e não participo, fico todo diferente, que mensagem que eu estou mandando? O seu Deus merece isso? O nosso Deus merece o culto que nós temos ofertado, irmãos? O culto que oferecemos é um reflexo daquilo que nós pensamos acerca de Deus. E o nosso Deus merece o melhor. Deus não aceita nada menos do que o melhor. Lá em Lucas 7, versículo de número 37 a 50, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e aquele perfume de nardo puro, que valia, irmãos, um ano inteiro de trabalho. Aquela mulher, aos pés diz, ela quebra o vaso de alabastro, que já tinha o seu valor, pega o perfume de nardo puro, que tinha um valor equivalente a um ano de trabalho, e ela não teve dó, não, é para Jesus, é para o meu rei, é para o rei da glória, não tem isso não, eu vou dar o melhor para ele, e ela começa a ungir os pés de Jesus Cristo. Quer dizer para vocês nessa noite, temos que dar o melhor no culto. Temos que oferecer o melhor. Mas a título mesmo de informação, para que os irmãozinhos estejam inteirados, o culto ele tem 3 aspectos, 3 dimensões. Vamos olhar ali o slide, só para a gente poder acompanhar. As esferas do culto, 3 dimensões. O culto, ele começa no aspecto pessoal. Você tem um culto pessoal, onde é você e Deus, você cultuando a Ele na sua individualidade. Seja de forma privada, aquele momento que você tira para orar, a sós com Deus, orar, ler a palavra, cantar ao Senhor, você e Ele, a sós. O momento silencioso, o momento privado. Mas na sua vida como um todo também, a maneira que você vive é um ato de culto. Então, essa é a primeira esfera do culto, a esfera pessoal. É você e Deus. E vocês sabiam que esse culto pessoal é muito importante, até mesmo para nos ajudar a cultuar a Deus de forma coletiva com a igreja? Porque muitas pessoas, às vezes, quando vêm cultuar, ela está toda desmotivada, desanimada, porque ela não cultiva comunhão com Deus na sua vida pessoal. Ela não tem momento para orar, ela não tem momento para ler a Bíblia, você vê uma pessoa totalmente desanimada, tristonha, uma pessoa que não tem sede de Deus, uma pessoa que não tem disposição, nem avidez pela presença do Senhor. São aquelas pessoas que vêm no culto, elas são indiferentes. Por quê? Às vezes ela não cultiva uma vida de adoração pessoal perante o Senhor. A Bíblia mostra que Daniel, irmãos, ele orava 3 vezes ao dia.
Jesus Cristo, conforme a Bíblia Sagrada, Marcos 1,35, ele se levantava de madrugada, ele se retirava para um lugar deserto e ali orava. Então, é aquilo que Jesus diz em Mateus 6,6, é você entrar no seu aposento, fechar a porta, você e Deus, clamando a Ele, orando a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele, lendo a sua palavra, jejuando, consagrando sua vida a Ele. Então, esse é o culto pessoal, que se dá de modo privado e de modo público. Mas existe uma segunda esfera do culto, que hoje a gente precisa também resgatar uma prática muito importante. É o culto familiar, é o culto doméstico, assim chamado. É você e sua família reunida para poder, em um momento específico, cultuar a Deus. Orar, ler a palavra e cantar ao Senhor. É o culto em família. No Salmo 118, verso 15, está escrito que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. Isso significa dizer que as tendas, ou seja, as casas dos crentes, dos justos, devem ser marcadas pela alegria e pelo culto ao nome do Senhor. Isso é importante, mas é uma prática. Eu tenho feito isso, eu mais a minha esposa, todo domingo, pelo menos uma vez por semana, a gente está cultuando a Deus, e é uma maravilha, irmãos. Esses dias, inclusive, eu preguei aqui Jeremias capítulo 45, os irmãos estavam aqui, vão se lembrar. A mensagem de Deus a Baruque, os irmãos se lembram? Os que estavam no culto? E o sermão que eu preguei aqui em Jeremias 45, ele foi um resultado do meu culto a Deus com a minha esposa em casa. A gente, lendo Jeremias, a gente leu Jeremias 45, eu comecei a fazer algumas observações. Resultado, preguei para vocês aqui. Olha o benefício. Então, você ora, a sua casa deve ser um pedacinho do céu. E não o quintal do inferno, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, você tem que separar pelo menos um dia, uma vez por semana melhor. Você separa um momento ali com sua família. Vamos orar, cantar e ler a palavra. Pronto. O seu lar tem que ser uma expressão de louvor ao nome do Senhor. Então, primeiro, culto pessoal. Segundo, culto familiar. Terceira esfera do culto, congregacional. Essa esfera do culto é essa que nós estamos aqui agora. A gente fala culto congregacional, por quê? Porque é a congregação reunida. A gente também pode chamar de culto coletivo, ou ainda culto público, ou corporativo, comunitário. Porque cada membro do corpo de Cristo, os congregados, se reúnem em um lugar para poder cultuar ao nome do Senhor. É essa esfera de culto que eu estou destacando hoje. Aqui, embora toda a nossa vida deve ser um ato de adoração, eu quero enfocar no culto congregacional. Quando a igreja se reúne para poder glorificar o nome do Senhor. Esse é o foco do nosso estudo. Então, vamos tentar trabalhar uma coisa muito importante aqui agora. Se a gente vai falar do culto congregacional, coletivo, a gente precisa entender o que deve constar nesse culto. Isso aqui é curioso e até importante ressaltar, porque o que nós fazemos aqui é muito importante. Eu mencionei no domingo, quero reiterar aqui a fala, que no culto coletivo, o que deve ocorrer nele, o que deve acontecer, o que nós devemos fazer enquanto estamos reunidos para poder cultuar a Deus. É o chamado princípio regulador. O que é o princípio regulador? É o princípio de que a Bíblia, o próprio Deus, regulamenta o que deve constar no culto. Aqui a gente precisa fazer aquela separação de prescrição para descrição. É diferente. O que é a descrição? A descrição é aquilo que a gente vê na Bíblia que alguém fez. A prescrição é aquilo que Deus determina que deve ocorrer. Então, em relação ao culto congregacional, o que deve acontecer? O que deve ocorrer? Você já parou para se perguntar? Para analisar por quê? Lá na igreja a gente chora, a gente canta, será que Deus quer isso? Aí uma outra pergunta aqui, por que na igreja a gente não tem coreografia, teatro? É justamente porque o culto congregacional, ele deve ser uma oferta de acordo com aquilo que Deus prescreveu, ou seja, aquilo que Deus definiu na sua palavra. Algum segmento pode pensar o seguinte, olha, o que a Bíblia não proíbe, a igreja pode realizar, mas o pensamento cristão é o seguinte, o culto não é aquilo que Deus deixou de falar e a gente deve fazer, é o contrário, a gente deve fazer aquilo que Deus prescreveu. É o que João Calvino dizia, que o culto legítimo a Deus é o culto que Ele mesmo estabeleceu, a maneira que Ele estabeleceu. Então, vamos agora aprender acerca dos elementos do culto, ou seja,
aquilo que Deus prescreveu que deve constar no culto público. Quem quer saber? Vamos lá? Antes de eu falar desses elementos, que são elementos regulares, existem alguns elementos que podem ocorrer, mas não significa que irá ocorrer todas as vezes que a igreja se reúne. Por exemplo, profecia. A profecia é um dom do Espírito Santo. Pode acontecer durante o culto? Sim. Mas na Bíblia não fala que deve acontecer em todos os cultos. Então a gente chama isso de elementos ocasionais, que podem ocorrer em qualquer momento. Um exemplo, tem a diaconisa Luana Campos, a diaconisa Silvana, que tem esse dom. Se Deus fazer ela saber algo em relação à igreja, ela já sabe como é que funciona. Procura a liderança, terminou a pregação, as irmãs vêm com toda a humildade e compartilham com a igreja aquilo que Deus fez ela saber. Mas é um elemento que a Bíblia não fala assim, deve acontecer. A Bíblia mostra assim, que pode acontecer no culto. Então são elementos ocasionais. Línguas é um dom do Espírito Santo. Pode ocorrer no culto? Sim, mas não é um elemento que a Bíblia fala tem que acontecer em todo o culto. Então também é um elemento ocasional, assim também como a interpretação de línguas. Mas o que nos interessa hoje é entender o que Deus quer que aconteça quando a sua igreja se reúne para cultuar. Vocês querem saber? Vamos lá. Para ficar mais didático e fácil para vocês acompanhar, são 6 elementos que Deus prescreveu que deve ocorrer quando a igreja reúne. Eu vou explicar a última, são 6, a última, ela tem uma explicação muito importante a ser dada, mas ao todo 6 elementos. Quantos elementos? Isso aqui vai ajudar a gente a entender aquilo que a gente viu em Malaquias, no domingo. Deus, ele determinou a forma do culto, só que o sacerdote e as pessoas que adoravam não consideravam o que Deus havia definido. Deus falou, olha, não pode oferecer sacrifício a animais cego, manco, aleijado. E o que as pessoas estavam oferecendo para Deus? Justamente aquilo que Deus havia proibido. Então, a gente tem que entender o que Deus espera quando a gente se reúne. Não é verdade? Não é importante isso? Porque se a gente oferecer um culto que não seja da maneira que Deus definiu, a mesma coisa que Deus fez lá em Malaquias 1, do 6 ao 14, Ele vai fazer conosco também. É melhor fechar a porta e todo mundo ir embora acabar o culto. Porque se o culto não for da maneira que Ele definiu, é um culto inaceitável. Quando a gente fala da questão da idolatria, você sabia que há possibilidade da pessoa adorar o Deus verdadeiro, mas de maneira errada? E quando a gente adora o Deus verdadeiro de maneira errada, isso também é idolatria. Então, a gente tem que adorar o Deus verdadeiro de maneira correta. Então, vamos lá. O que deve constar no culto que Deus prescreveu na sua palavra, com base em um Novo Testamento? Oração. Esse é um elemento aqui. Quando eu falo primeiro elemento, que está aqui na ordem, não significa que é o primeiro que deve acontecer no culto. Embora, geralmente, a gente faz isso aqui. A gente começa orando, mas acontece também, às vezes eu pego um texto aqui, saúdo os irmãos, a igreja, leio um texto e depois oro. Então, na Bíblia, você não vai encontrar assim, primeiro isso, depois isso, não. A Bíblia vai falar que deve constar. Agora, em termos de ordem, já é pela igreja. A igreja vai usar a sabedoria do Espírito Santo, aquilo que for mais favorável para a comunidade, e a igreja implementa, executa e coloca em prática. Mas o que não pode faltar no culto são os elementos que nós veremos aqui. E eu quero mencionar, em primeiro lugar, a oração. Quando a igreja se reúne, quando a igreja vem cultuar a Deus, ela deve orar. É mandamental, é imperioso, deve acontecer. Deus determinou, quando o meu povo se reunir, o meu povo vai orar, buscar a minha face em oração. Eu quero ler alguns textos com vocês. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos lá. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai. Isso é um contexto aqui que Paulo está orientando na igreja, e a igreja deveria perseverar em oração. Vocês vão se lembrar que quando a igreja ela foi instituída, em Atos 2, os irmãos, eles já estavam no ambiente de oração, antes do Espírito Santo descer. Só que depois que o Espírito Santo desceu, isso foi uma prática habitual da igreja. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e mais o quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a oração é mandamental. A igreja, quando se reúne, ela deve orar. Se a igreja não orar, não houve culto. Porque o culto é um elemento que não pode faltar. Vocês entenderam? Agora, alguns detalhes aqui, práticos. A Bíblia fala que deve orar de joelhos no culto? Não.
Fala que teve orar sentado ou em pé? Também não. Isso aqui é questão de sabedoria da igreja. Aquilo que a igreja entender como sendo melhor, a gente faz. Por isso que às vezes a gente ora, irmãos, vamos ajoelhar um pouquinho? A gente ajoelha. A gente até recomenda os irmãos a virem um pouco antes para poder se colocar de joelho na presença de Deus e orar. Mas durante o culto em si, a gente pode orar sentado, como às vezes a gente ora, em pé, ajoelhado. Então a Bíblia não define isso. Mas a Bíblia diz que deve haver oração. Os irmãos me entenderam direitinho? Não pode faltar oração. Tá bom? Vamos ler mais um texto, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação. Esse é o contexto aí, não somente da individualidade do crente, mas a igreja, de forma comunitária, orando ao Senhor. É por isso que aqui a gente tem também um culto de oração. Toda quinta-feira que antecede o primeiro domingo do mês, a gente se reúne aqui para orar, especificamente para orar, embora a gente canta e lê a palavra também. Mas a oração é fundamental, um elemento que Deus quer, que Ele definiu, que Ele determinou, que ocorra quando o seu povo se reúne para adorá-lo. Logo, a gente entende o seguinte: oração é um ato de culto. Ah, pastor, não, mas para mim era só cantar. Não. Orar é um ato de adoração. Então, a oração é um elemento essencial no culto ao Senhor. Deus definiu. Para adiantarmos, vamos para o segundo elemento. Hinologia. A hinologia diz respeito à musicalidade da igreja. É um segundo elemento aqui. É o momento em que a igreja separa para poder expressar louvor a Deus por meio de cânticos, por meio de hinos e por meio de salmos. É a musicalidade da igreja. É a hinologia da igreja. É o momento da igreja cantar acompanhada com melodia. Pode ser também sem melodia também. A igreja canta ao Senhor com muita alegria. Eu quero ler alguns textos com vocês, Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui é uma orientação de Deus por meio do apóstolo Paulo, e você vai perceber que não é uma sugestão, não é algo optativo, facultativo, não. É algo mandamental, que deve acontecer. Falando entre vós com salmos, que deve ter salmos da igreja, e hinos e cânticos espirituais. Esses três elementos ali, salmos, hinos e cantos, compõem o repertório da musicalidade na igreja. Os salmos, os hinos e os cânticos. Os salmos ali, eles podem ser entendidos como composições baseadas nos salmos do Antigo Testamento. Pode ser baseado, pode ser o salmo metrificado, onde há um ritmo nele. Por exemplo, a gente pegar aqui o Salmo 91, que os irmãos conhecem. Você pega o Salmo 91 e você pode fazer uma melodia com ele da forma que está ali. Ou então, você pegar o conteúdo do Salmo 91 e cantar. Aqui, geralmente, a gente canta um cântico que é baseado no Salmo 23. Os irmãos se lembram? O Senhor é meu pastor. Então, ali a gente está cantando salmos, mas tem hinos e cânticos espirituais. Será que são as mesmas coisas? Não. Estão intimamente ligados, mas há uma diferenciação. Hinos aqui diz respeito a uma expressão de louvor que é mais direta para Deus, que vai cantar acerca de quem Deus é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele possui, é mais direto. É aquele que geralmente a gente cantamos aqui, a gente cantou no domingo, né? Quão grande é o meu Deus, a gente começa a declarar acerca da grandeza de Deus, isso é hino. Então, por exemplo, eu venho aqui, irmãos, eu quero entoar um hino. Então, se espera que, se eu falei que eu vou cantar um hino, eu tenho que entender o que é o hino. Ele é mais focado para Deus, em relação a algo vertical. É você olhar para Deus e dizer que Ele é, a sua grandeza, ao que está sentado no trono, enfim, isso é hino. Cânticos espirituais são verdades espirituais, verdades conforme a Escritura, que pode até mesmo descrever aquilo que Deus fez na nossa vida. Há um cântico aqui que a gente entoa geralmente, que a minha alma estava longe, vocês se lembram? Do caminho, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Então, isso é um cântico espiritual, a gente está cantando uma verdade que a Escritura respalda e que Deus fez na nossa vida. Por exemplo, o cântico 15 da harpa. Ó, quão cego andei, a gente está cantando verdades
daquilo que nós éramos, mas daquilo que Deus fez em nossa vida. Então, salmos, hinos e cantos compõem a chamada musicalidade da igreja, o repertório. A gente tem essas opções aqui, conforme a palavra de Deus. Colossenses 3,16, para a gente conferir. Colossenses 3,16. 3,16. Alguém pode ler esse texto conosco? Veja bem, a palavra de Cristo habita em vós, é dominar a nossa vida. Então, quando a palavra de Cristo domina nossas vidas, ela deve habitar abundantemente em toda sabedoria, e isso vai desaguar em quê? Aí ele diz, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, bem parecido com Efésios, não é isso? Paulo está dizendo aqui que quando a palavra de Cristo habitar em nós, dominar, vai desaguar na hinologia da igreja. Então, primeiro, a palavra de Cristo, ela vai ser determinante, ela é a verdade, ela vai aferir, ela é o crivo. Você só sabe se o hino, o cântico, o salmo está correto por causa da palavra de Cristo. É por isso que a gente não pode cantar qualquer hino que a gente escutar por aí, irmãos, ou cântico. Não, mas fala aqui de Jesus. Mas você tem que ter critério. Você tem que pegar e avaliar direitinho. Peraí, será que isso corresponde ao que a Bíblia diz mesmo? Porque só levar o nome de Jesus e falar da Bíblia não significa que está correto, não. Vocês vão se lembrar que em Mateus 4, Satanás, ele distorceu a palavra de Deus, o Salmo 91, para que Jesus viesse pular, você se lembra do pináculo, e dizer, usando o Salmo 91, verso 11 e 12, dizendo que os anjos iriam guardar Jesus. Ele usou a Bíblia ou não? Então o que Satanás está querendo fazer hoje? Ele está querendo, de todas as maneiras, desvirtuar o culto. E uma das maneiras que ele tem encontrado brecha para fazer isso é através da música. Por quê? Porque tem pessoas que, quando alguém fala algo errado da Bíblia, pregando, a pessoa percebe com facilidade, epa, está errado. Mas quando está cantando, parece que as pessoas perdem o discernimento. Vai engolindo tudo. Ah, é verdade, vê a melodia, você vai ficando tocado ali, e às vezes não percebe o que você está cantando. Eu quero dizer para vocês que a música, ela exerce um papel muito importante na vida da igreja, mas aqui nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque uma vez que ela tem uma influência muito grande, ela marca a memória, ela marca a mente, ela marca as emoções. Por exemplo, minha mãe, ela conhece hinos da Igreja Batista quando ela era criança, que ela passava em frente a Igreja Batista, escutava e tem até hoje na memória. Olha o poder da música. Fixado na memória. Então, o que o diabo quer fazer? Se eu não conseguir distorcer o culto de uma maneira, eu vou tentar de outra. A pessoa, não, mas é o louvorzão de Jesus, vamos o louvorzão. E quais são os hinos que serão cantados, os cânticos? Aqui vem o que a gente mencionou para vocês no domingo. A liderança, irmãos, tem um papel de supervisionar o culto. É por isso que a gente orienta, irmãos, vamos para a Bíblia. Eu mencionei aqui que às vezes ainda passa um detalhezinho, a gente tem que estar sempre corrigindo. Por quê, irmãos? Porque Deus merece o melhor. Da mesma maneira que ele reprovou o culto no Antigo Testamento, porque não estava sendo da maneira que ele definiu, a mesma coisa acontece hoje. Tanto na oração, também na questão da música. O diabo quer desvirtuar a enologia. Hoje, muitas heresias entram na igreja por meio da música. Eu elenquei aqui algumas características das músicas atuais, hoje, no mundo gospel. Antropocentrismo, é o homem sempre no centro. Eu não sei se vocês já perceberam, alguns irmãos já sabem desse conteúdo, mas tem algumas músicas que a gente vê por aí afora, que tem o nome de evangelho, gospel, mas desonra o nome do Senhor. Aí você pode perguntar, a pessoa pode desonrar o nome do Senhor através do hino que é para ele? É só você lembrar de Malaquias 1. O culto era para Deus, o sacerdote fazia do culto o quê? Uma maneira para desonrar o Senhor. E Deus disse, o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor para com o meu nome? Ou seja, os sacerdotes que tinham conhecimento daquilo que Deus esperava, eles estavam oferecendo um culto inapropriado e desonrando a Deus no culto. Ou seja, eles se valiam do culto para desonrar o Deus do culto. Então, isso pode acontecer hoje ainda, com certeza. Músicas que não glorificam o Senhor, que é tudo em torno do homem. Gira em torno do homem, a letra, a mensagem. As pessoas saem, nossa, Deus falou comigo hoje, viu? Por quê, irmão? Não, porque o louvor
O louvor a Deus fez você ficar lá em cima? Como é que é? As músicas hoje, meus irmãos, está colocando o homem no centro. Esse dia mesmo estava conversando sobre um canto que está circulando por aí. Acho que está até saindo de linha já. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Opa, eu sou eu. Isso é indo para cantar na igreja, irmãos? Ele está falando que ele é melhor, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então, meus irmãos, o antropocentrismo, acompanhado disso, vem outra característica que eu elenquei aqui, o estrelismo. O estrelismo é colocar o homem lá em cima. É a estrela, a celebridade. É que você vai estar entre aqueles que não te ajudaram vai estar entre a plateia e você vai estar onde? No palco. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Aí vai estar lá na plateia, coitado, né? E você lá no palco, brilhando, porque você é você. O homem no centro, estrelismo. Isso está sendo para a glória de Deus? Então a pessoa pode ser bem intencionada, mas isso não glorifica o Senhor. Outra característica, triunfalismo. O triunfalismo é que essas músicas que vai cativando a pessoa, dizendo que não vai ter mais sofrimento, que tudo é vitória, que não tem nenhum perrengue, que não tem nenhuma aprovação. Agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi-se embora. E agora é só vitória. Será que a luta foi embora mesmo, hein? Jesus diz, no mundo tereis, mas tende. Então tem que ter cuidado. Tem uma música que fala o seguinte: eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. É a quarta característica das músicas de hoje, triunfalismo. É você indo lá, pegando o diabo pelo chifre, não sei o quê. E esse canto aqui fala isso mesmo, ó. Eu fui lá no terreiro do inimigo, tomei tudo, ele me roubou, mas eu fui lá e me apropriei do que é meu de direito. E agora é debaixo do meu pé, Satanás. Aí no culto, pessoal, tudo alegre, louvado seja Deus o culto hoje. Não. Se não for da maneira que Deus definiu na palavra, irmãos, a gente tem que ter apatia. Sermos indiferentes, Se Deus não está sendo glorificado, é você conivente com a coisa que Deus está sendo desonrado, irmãos. Aqui é questão de consciência cristã. Se Deus não se agrada, por que eu vou continuar com isso? Ah, não, porque eu gosto, porque você gosta. Aí a pergunta é, o culto é para agradar quem? Porque muitas pessoas vão viver num culto que eu mesmo, muito tempo atrás, tinha essa mentalidade. Rapaz, essa música aí é muito triste. Eu não raciocinava, não, isso aqui é para Deus. Olha a letra desse hino, desse cântico. Eu focava, não falou comigo, assim, meio sem graça. O culto não é para nós, não. O culto não é para você, não é para nós, o culto é para Deus. Então me escuta com atenção aqui. A gente vai vir no domingo cultuar. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que se preocupar com aquilo que vai agradar a quem? Ah, mas hoje o culto foi meio sem graça, mas o culto foi para você? Você entendeu onde vai chegar? Se a gente não raciocinar, a gente vai entrando no automático, vai pensando dessa forma. E o culto, meus irmãos, é para o nosso Deus, a gente tem que dar o melhor. Temos que glorificá-lo na beleza da sua santidade. E só para vocês terem uma ideia, essa questão da musicalidade na igreja, ela primariamente, o foco, geralmente, era a questão de hinos, sempre voltado para Deus, exaltando a Deus, honrando a Deus. Aí na história houve um compositor, ele era solista, houve um evangelista que Deus usou bastante na história, o Dwight Lyman Moody. Ele pregava, fazia cruzadas ao ar livre e anunciava Cristo, pregava o Evangelho. Só que surgiu uma boa ideia, inicialmente foi uma boa ideia. E qual foi a dinâmica? Já que o evangelista pregava fora, ele pegou esse solista, Ira Sankey, que ele cantava, só que era mensagem chamando as pessoas ao arrependimento. Só que nisso aí, o que aconteceu? Abriu porta para as pessoas deixar o vertical para o horizontal. Então começou a cantar para o homem. Por mais que isso é válido, a gente considera como válido, desde que seja de acordo com a Bíblia, mensagem evangelista por meio do cântico, mas aqui abriu porta para uma mudança. Só para vocês terem uma noção, nessas alturas, sabe quem compunha hinos e cantos para a igreja cantar? Pastores e teólogos que conheciam a Bíblia. E hoje? No chuveiro, veio as duas palavras, rimou uma com a outra. Falei, rapaz, compus um cântico, irmãos, um hino. Estava cantando no chuveiro e rimou uma palavra com a outra. Vamos cantar.
Vocês entenderam? E naquela época não, era trabalho árduo. Peraí, o que a Bíblia diz? Isso reflete na Bíblia. Então, através desse evento aqui, através de Ira Sanken, aí houve a mudança. Ao invés dos índios focar para cima, começou a focar para o homem, horizontal. Aí começou a vir músicas voltadas para o homem, voltadas para o homem. Mas nós temos que entender que toda a glória pertence ao Senhor. Então, a gente tem oração no culto e tem inologia no culto. Terceiro, leitura das Escrituras. Aqui é bom também os irmãos que estão chegando entender por que a gente tem a prática de ler a Bíblia nos cultos. Para nossa vergonha e lamento, existem algumas missas, algumas paróquias por aí afora, que o pessoal lê mais a Bíblia na missa do que muitos cristãos no culto. Lá toda hora ele está lendo uma porção da Escritura, dos Evangelhos, e muitas igrejas cristãs, elas têm dificuldade de ler a Bíblia no culto. Não, lê a Bíblia em casa, no culto a gente tem que, sabe? Não, a Bíblia, nosso foco aqui é entender o quê? O que Deus prescreveu para o culto. Ele mandou que tenha oração e Ele mandou que tenha inologia. E em terceiro lugar, leitura. Será que a Bíblia mostra isso? Que Deus definiu, através dos apóstolos, que a leitura deve ser constante na igreja, no culto? Sim. Vou dar dois exemplos aqui rapidamente. Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. Eu vou contar com 2 voluntários para ler esse texto conosco, com brevidade. Colossenses 4,16. Rapidamente, uma explicação breve. Aqui já fica bem patente, autoexplicativo. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos... Ou seja, já naquela ocasião, no período do Novo Testamento, Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo, olha, vocês devem ler a Escritura no culto. Entendeu? E aqui os irmãos que tinham recebido em Laodiceia, eles deveriam receber e ler também. Os de Laodiceia lê a de Tessalônica, e Tessalônica lê a que havia sido enviada. Então vamos lá, e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também o seja na igreja dos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também. Então no culto deve ter leitura pública da Bíblia. Mais um texto, 1 Tessalonicenses 5, 27. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a quem? É mandamento ou não? Seja lida, ou seja, a palavra de Deus tem que ser lida no culto. Mas pastor, a Bíblia mostra como é que deve funcionar? Se você pode ler um versículo, depois ler um capítulo, não. O que deve ter no culto é leitura da Bíblia. Por isso que a gente tem um momento aqui da leitura congregacional, porque Deus mandou na sua palavra. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 13, o que Paulo falou para Timóteo? Persiste em ler. Além de Timóteo ler de forma privada, ele deveria abrir a Bíblia diante da congregação e ler a palavra de Deus. Por isso que a gente lê aqui, porque é um mandamento de Deus para o culto. Tem que ter oração, tem que ter inologia e tem que ter leitura pública das Escrituras. Quarto lugar, contribuição financeira, questão do ofertório. É um mandamento também que acontece no culto. Então tem pessoas que falam assim, mas bem que a oferta disso poderia ser dada depois que acabar o culto. A gente entende que, pela própria Bíblia, que é um ato do culto também. Tem uma maneira de você glorificar a Deus, é um ato cultico. Eu quero ler rapidamente 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, para os irmãos entenderem isso. O voluntário que eu falei, acabei lendo, não foi? Anterior, agora alguém pode ler para a gente? 16, 1 e 2. Paulo está falando sobre a oferta aqui. E você percebe que ele é tão cuidadoso, o versículo 2 expressa aí dois fatores. Primeiro, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é que dia? Domingo. Ou seja, os irmãos se reuniam no domingo para cultuar o Senhor. O que eles deveriam fazer em relação à oferta? Cada um de vós ponha de parte o que puder juntar.
Olha o cuidado de Paulo, vocês vão ajuntando de forma responsável, conforme a sua prosperidade, que como é oferta, é de acordo com a condição da pessoa. Para que se não faça as coletas quando era nos cultos, os irmãos levavam a oferta para o culto. Ou seja, a contribuição financeira, tanto a oferta como diz que a gente tem com base em Malaquias 3, que nós iremos pregar posteriormente, tanto diz como a oferta faz parte do momento do culto. É o momento que a gente chama aqui de ofertório. Então, por que tem ofertório aqui na igreja? Porque a Bíblia determina. Os irmãos entenderam? Então, vamos voltar aqui para ver se a memória de vocês está boa. Está boa. Oração, enologia, leitura da Escritura e contribuição financeira ao ofertório. Quinto lugar, pregação. A pregação também é um mandamento que deve ter no culto. 2 Timóteo 4:2. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Agora eu só perdi um pouquinho a noção de horário aí, viu? Eu só não posso ficar com a má fama, nem passou, só prega mais de 1 hora. Deixa eu adiantar aqui. Que pregues índice a tempo e fora de tempo, redagas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e... Então, o pastor Timóteo deveria pregar. Você pode pensar assim, mas ele deveria pregar, será que não era fora, não, né? Pregando para as pessoas que eram descrentes? Não. Olha o versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão ação. O contexto aqui é de pessoas dentro da igreja que Timóteo deveria continuar pregando, porque haveria tempo que muitos irmãos da igreja não iam suportar mais essa doutrina. Ia cansar. Tudo é palavra, tudo é pregação, tudo é doutrina. Então, aqui o contexto é cultico, é congregacional. O pastor deve pregar a palavra. Os irmãos podem continuar a leitura depois em casa, versículo 3, 4, 5, vocês vão entender o contexto. Pastor Orlando. Olha só que interessante, aqui o pastor fez uma nota, Hebreus 13, 20, não é isso? 22, há uma expressão lá em que o autor que escreveu a carta falou que ele havia escrito abreviadamente e para os irmãos suportar a palavra da exortação. Então foram 13 capítulos e ele fala que fala pouco. Se você pegar a carta aos Hebreus para ler os 13 capítulos, você vai ver mais ou menos o tempo que os irmãos deveriam ouvir a pregação, tá bom? Então a pregação é um elemento do culto, deve constar, por isso que a gente foca aqui muito na pregação da palavra. Por último, ceia do Senhor. Aqui é aquele elemento que eu falei que eu deveria explicar para vocês. A Bíblia, os primeiros cristãos, eles ceavam todo domingo. Era semanalmente. Mas na Bíblia você não vai perceber uma definição. É mandamental. Jesus Cristo falou, tomar e comer e fazer isso em memória de mim. Então é um mandamento, deve ser feito. Só que Jesus Cristo não deixou claro se deveria ser feito uma vez por semana, uma vez por mês, 4 vezes por ano, enfim. O que acontece? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11, 26, que embora não há uma regulamentação em relação ao dia que deve ser realizada, a Bíblia pressupõe que é algo frequente. Olha o que Paulo diz. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Essa expressão de Paulo, porque todas as vezes, ela envolve isso, é algo que é habitual, algo que é frequente, mas ele não mostra quando. Então tem igrejas que ainda hoje celebra todo domingo, tem outras que é uma vez por ano, que às vezes confundem a ceia cristã com a Páscoa, que era uma vez por ano, outros colocam 4 vezes ao ano, ou seja, de 3 em 3 meses. Aí você pode se perguntar, e por que aqui na igreja local, e boa parte das igrejas evangélicas, geralmente é um mês, de mês em mês celebra a ceia. Sabe por quê? A gente não entende que se a gente colocasse por semana, semanalmente, poderia banalizar. A pessoa vai banalizando. A familiaridade leva ao desencanto. Aí a pessoa, de repente, está participando da ceia de qualquer maneira. Então, a gente não pensa também de 3 em 3 meses, porque já fica muito longe. Porque Paulo diz, porque todas as vezes que comer esse pão e beberdes esse cálice. Então, isso aqui também é algo de igreja para igreja. E a gente entende que um mês é suficiente para a pessoa refletir, para a pessoa ponderar, para a pessoa ser fortalecida em reflexão e poder participar da ceia do Senhor. Mas qual o detalhe? Uma vez que a Bíblia não define quando tomar, a gente coloca esse elemento aqui, embora ele é regular, mas a gente coloca ele como periódico. Por que periódico? Porque ele acontece periodicamente. Diferente da oração que todo culto tem que ter, diferente da enologia, da contribuição, da pregação, da leitura que deve ter em cada culto, a ceia a gente já coloca como periódica.
periodicamente. É um elemento regular, mas que acontece periodicamente, ou seja, uma vez ao mês. Os irmãos me entenderam? Então, quando você vir um culto e perceber, você pode pensar assim, rapaz, mesma coisa. Orou, já sei, vai ter agora a enologia. Tem gente que é assim, já sei o que vai acontecer. Mas, irmãos, lá em Malaquias, a gente está vendo que o culto tem que ser do jeito de Deus, e a Bíblia mostra isso. É o que Deus determina, e eu devo fazer com alegria, porque Deus quer assim. A gente tem que fazer com entusiasmo, porque é da maneira de Deus. Caim, ele ofertou para Deus uma oferta que Deus não aceitou. Por quê? Porque ele apresentou uma oferta que Deus não ordenou. Deus chegou a dizer para ele, se você ofertasse corretamente, você não seria aceito? Indicando o quê? Que ele havia feito de forma errada. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10. Foi ofertar a Deus um incensário, um fogo estranho. Sabe o que aconteceu com eles? Oferecendo a Deus um incensário. Deus matou os dois, no culto. Porque eles estavam fugindo daquele que Deus havia determinado. Lá em Levítico 10:1, Deus falou que eles haviam feito o que Deus não ordenou. Então, o culto, irmãos, tem que ser considerado o que Deus quer que seja feito. Os irmãos me entenderam? Vamos aqui para, acho que o penúltimo slide aqui. Participação no culto. Isso aqui é engraçado, essa imagem aí, não é? É alguém tendo uma oportunidade na igreja. Está contando testemunho ali. É real, é um jornalista ele. Mas vamos lá. Eu queria destacar algumas coisas rapidamente, que eu sei que meu horário já findou-se. Primeiro, em relação à participação no culto. A frequência dos adoradores nos cultos. Não há possibilidade de ter culto se os adoradores não frequentam o culto. Certo? Então, se Deus quer ser adorado, cultuado, e a Bíblia já definiu isso, o que deve constar no culto, quando a gente fala de participação, a gente tem que entender que os adoradores têm que estar presentes. E por que tem muitas pessoas que não gostam, meus irmãos, de participar do culto? Ah, não quero ir hoje na igreja, não. Se Deus quer ser adorado, da forma que Ele definiu, o seu povo reunido, por que a gente vai negligenciar, irmãos? A gente só falta culto quando acontece um imprevisto. É alguém está doente, ou uma viagem que a pessoa tem que fazer, alguma coisa, mas deliberadamente, voluntariamente, não. É a Deus, irmãos. A prioridade é dEle. A gente viu domingo aqui, na pregação, que tem que ser primazia, primícia. A gente já começa a semana já cultuando a Deus. Primeiro dia da semana, domingo, consagrando nossa vida ao Senhor, adorando a Ele. Hebreus 10:25 diz, não deixando a nossa. Segundo, uma vez que o culto é a Deus, é necessário que haja reverência dos adoradores nos cultos. O povo de Deus em reverência, em respeito. Terceiro, a participação devida dos adoradores nos cultos. Eu vou explicar isso aqui rapidinho. Estou prestes a finalizar, viu? Eu não vou falar que eu já estou finalizando, não, e para mim não ficar redundante. Estou terminando. Estou quase, viu? A participação devida dos adoradores nos cultos. O que significa isso aqui? A gente ora, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente contribui, tem o momento da pregação e quando tem a ceia, a celebração da ceia. Quando eu falo a participação devida dos adoradores, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que, assim, chega na igreja, no local de culto, aí ela começa a orar. Ele começa a orar. Às vezes vai até quase a hora da pregação orando. Aí quem ora assim, rapaz, que benção, viu? O irmão aí está orando bastante. Mas a gente tem que entender que cada ato do culto deve contar com a participação ativa de todos os membros, os adoradores. Por exemplo, é a hora de orar. Toda a igreja ora. Então, os irmãos estão orando, eu vou estar lendo a Bíblia? Como se eu tivesse deslocado dali? Não. A igreja está ofertando a Deus um culto. Se é oração, todo ofertante orando. Se é o momento da leitura da palavra, todo ofertante lendo. Então, temos que participar de cada ato de forma apropriada. É para cantar, tem gente que fala assim, eu não sei não, mas graças a Deus hoje a gente tem um projetor, viu? É só acompanhar. Ah, mas não tem uma leitura. Glorifica a Deus, vai ouvindo a letra e glorificando o Senhor. Então, irmãos, a gente tem que participar ativamente de cada elemento do culto. Os irmãos entenderam? Deixa eu correr aqui. A gente tem que ter precaução em relação à participação direta nos cultos. Os irmãos que têm participação, às vezes, de alguma maneira, é necessário um preparo antecipado, bom testemunho. Já pensou, irmão, que não tem bom testemunho, às vezes está com o microfone na mão aqui, uma pessoa passa lá fora, fulano de tal, ouvi lá na igreja com o microfone na mão. Vai escandalizar ou não? Então tem que ter bom testemunho. Tá bom, meus queridos? Então, a importância do culto para fechar.
O culto é importante porque ele é um ato de adoração a Deus. Segundo, porque ele promove edificação para a igreja. Terceiro, porque é um meio da gente evangelizar. Você sabia que através do culto a igreja evangeliza? É a evangelização doxológica que é chamada. Ou seja, a gente evangeliza por meio da adoração. A pessoa chega, você está cantando para Deus, a pessoa, rapaz... Foi um testemunho que a irmã contou uma vez, que o irmão dela ouvindo o hino, a tua igreja te adora. Aí ele parou para analisar, eu não faço parte da igreja, não. Então, através do canto, através da oração, através do testemunho da igreja, as almas descrentes são evangelizadas. Os irmãos entendem? Então, vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor.